Olá, meus amigos pesquisadores! Quando lemos livros que falam detalhadamente sobre o Homo sapiens, entendemos que esta palavra nos leva ao grande grupo de primatas que iniciou uma trilha evolutiva na África há cerca de 2 milhões de anos atrás. Mas dentro do DNA do Homo sapiens havia modelos que incluiriam a espécie neandertalensis e mais recentemente o Homo denisova. Os denisovanos são uma espécie que podemos afirmar que pelo menos uma parte eram de gigantes, encontrados em sua maior parte na Sibéria, da qual nosso DNA atual tem seus componentes, ou seja, o meu e o seu DNA pode conter partículas deste DNA de gigantes denisovanos. Você sabia disso? Se você segue aqui o canal, deve ter visto algum vídeo falando sobre isso, mas neste quarto episódio da série Contato Secreto, irei contar mais detalhes sobre este assunto pouco divulgado sobre nossos ancestrais denisovanos. E acredito que a maioria não sabe sobre isso, pois isso abre um novo caminho na história da humanidade. E se você quer saber mais detalhes sobre este assunto, seja muito bem-vindo, pois estamos prestes a navegar no quarto capítulo desta incrível história. O pesquisador e escritor Andrew Collins tem monitorado o movimento dessa antiga espécie gigante. Segundo a análise de Andrew, podemos dizer quase com certeza que nossos ancestrais cruzaram com eles em algum momento. Há uma grande possibilidade de haver híbridos denisovanos e Homo sapiens que continuaram suas tradições por dezenas de milhares de anos, desenvolvendo essas ideias e depois espalhando-as em outras partes do continente euroasiático e também nas Américas. Se formos mais para o sul, para a área ao redor da Suméria e a área ao redor do Mar Negro, e para um lugar onde temos algumas informações sobre a cultura cita, da qual muitas pessoas não falam, que justamente deveriam ser considerados mais antigos do que os egípcios. Temos a informação que parte de sua cultura não eram apenas de humanoides, eles também eram uma cultura piedosa, e também são descritos sendo muito altos, quase como gigantes, às vezes com um crânio alongado, e segundo as narrativas ancestrais, eram guardiões da sabedoria. Andrew Collins diz que possivelmente nas montanhas Altai, no sul da Sibéria, há cerca de 45 mil anos atrás, este local era ocupado pelos denisovanos. Se supormos que eles fossem extremamente altos, muito bem construídos, e se pudéssemos imaginar os maiores lutadores russos, então cobri-los com peles de animais e dar-lhes sabedoria de 200 mil anos. É disso que se trata os denisovanos. O cenário que vemos através das pesquisas geológicas e arqueológicas é que a espécie dos denisovanos provavelmente viu que estava ficando extinta. Em outras palavras, sua população pode não ter sido tão grande. No entanto, eles têm algo muito valoroso a preservar: seu conhecimento incrível que trazem consigo há centenas de milhares de anos. E o cenário que os denisovanos veem são de novas pessoas chegando na direção do Sol Poente. Estas novas pessoas são muito menores, parecem diferentes, sua pele pode ter uma cor ligeiramente diferente, e eles sabem que os sapiens estão gradualmente se movendo para o leste. Estão gradualmente se estabelecendo sobre vários territórios gradativamente. O que isso parece nos mostrar é que, um dia essas pessoas aparecem, e há um primeiro encontro entre nossos próprios ancestrais Homo sapiens e os denisovanos. Se pudéssemos entrar na mente de um denisovano neste momento, estaríamos dizendo: acho que nosso tempo acabou e temos que mudar nossos caminhos. E uma das possibilidades é que havia um entendimento entre o Homo sapiens e os denisovanos, de que essa sabedoria antiga, esse conhecimento antigo seria agora levado para um novo mundo através de descendentes híbridos. Em outras palavras, eles se cruzariam, e seriam através destes descendentes híbridos que esta antiga sabedoria seria agora disseminada. Mas será que estas análises de paleontólogos, geólogos e arqueólogos pode ser verdade? Pode não ser uma verdade absoluta, e isso que nos faz pesquisar sempre, pois a história sempre terá novas camadas a serem descobertas. Foi por causa desta e outras perguntas
que restos fósseis siberianos encontrados em Altai desafiaram os cientistas a reexaminar a transformação do DNA humano. Nos últimos anos, houve uma explosão de novas informações neste campo, em parte graças às novas técnicas de sequenciamento genético e à análise profunda do DNA. E está claro que a história da evolução dos humanos anatomicamente modernos é muito mais complicada. As descobertas sobre o DNA mostram que nossos ancestrais humanos anatomicamente modernos se cruzaram com os neandertais. Portanto, somos uma mistura de neandertais e criaturas que se tornaram humanos anatomicamente modernos e, em seguida, adicionado mais complicações à imagem, pois o DNA denisovano também é encontrado no genoma humano anatomicamente moderno. Podemos detectar oligoelementos em algumas áreas e, em grandes quantidades, em algumas análises. Os denisovanos nos transmitem vários genes que foram importantes em nosso próprio desenvolvimento. Por exemplo, no Planalto tibetano, os Shepars e os povos indígenas de lá têm capacidade de passar longos períodos em altitudes extremamente altas, e isso vem de um gene herdado dos denisovanos. Havia outros genes também relacionados com nossa aparência, nosso intelecto, nossa ciência que também foram desenvolvidos pela primeira vez dessa ideia de hibridação. Existem muitas populações modernas em todo o mundo que possuem altos níveis de DNA denisovano em seus genes. E estamos falando da Índia, Sudeste da Ásia, Java, Austrália, Melanésia, Micronésia, vários povos nativos americanos no Canadá, no México e também na parte norte da América do Sul. Grande parte tem DNA denisovano, ou seja, boa parte são descendentes dos denisovanos. Estas informações nos levam a fazer a seguinte pergunta: se os denisovanos vagassem pela Terra por milhares de anos, cruzando-se com outros sapiens, isso poderia explicar como vestígios de seu DNA foram encontrados a milhares de quilômetros da Sibéria, na América do Norte? É quase certo que os denisovanos e seus descendentes híbridos acabaram vindo para as Américas, e um fato é que foi descoberto que em vários povos nativos americanos existe o DNA denisovano, e isso nos leva a acreditar que eles eram os gigantes descritos por narrativas ancestrais, e, por estes acontecimentos, que esqueletos humanos enormes são encontrados em complexos de montes por toda a América do Norte. E acho que estamos apenas no começo do processo de desvendar o mistério do que tudo isso significa. É quase herético dizer isso, no contexto da antropologia moderna, mas acho que teremos que revisitar o modelo das espécies fora da África. Pode ser que a evolução causada por esta hibridização dos humanos anatomicamente modernos não tenha ocorrido inteiramente na África. Na verdade, estamos olhando para uma imagem muito complicada que acaba resultando em nós, pois nenhum denisovano vive hoje, nenhum neandertal vive hoje. Somos os únicos sobreviventes desta mistura de espécies humanas ligeiramente diferente, às vezes muito diferentes no caso dos denisovanos, mas geneticamente próximas. Então, se o DNA é apenas parte do quebra-cabeça, se faz necessário que nos debrucemos sobre a mitologia dos gigantes. Se você segue aqui o canal Incrível História, sabe que eu sou da opinião de que o mito antigo sempre contém um grande núcleo de verdade. Os mitos são concisos, bem desenvolvidos e lindamente ilustrados. Os nativos americanos falam sobre os gigantes vagando pela face da Terra, com a mesma facilidade que falam sobre alienígenas. Para eles, isso é algo normal até os dias de hoje, mesmo que em seus mitos algumas espécies eram representadas como grandes lagartos. Mas, por que essa tranquilidade com respeito a seres com características que para algumas pessoas seria extremamente assustadora? Será que sua proximidade com este DNA os faz compreender melhor tudo isso? Eu acredito que eles estão nos dizendo algo, e uma coisa que eles continuam nos dizendo repetidamente é o fato de que a Terra é uma estação intermediária experimental e passa por ciclos longos. Em todo o mundo,
temos relatos de restos humanos encontrados em estatura gigante, assim como esses denisovanos. No entanto, não temos acesso fácil a estes esqueletos, e a razão pela qual não temos é porque todos os esqueletos encontrados na América do Norte foram repatriados como parte da chamada Lei Nagpra, que permitia que todos os ossos que estavam em diferentes museus fossem devolvidos às primeiras nações, os povos nativos americanos, para que eles pudessem ser enterrados novamente em seus próprios cemitérios. Portanto, não temos nada, não há nenhum osso gigante na América do Norte que possamos procurar. No entanto, será que isso foi devolvido em sua plenitude para os povos nativos? Talvez devem existir amostras desta linhagem em mãos poderosas, e talvez nunca tenhamos a oportunidade de analisá-los. O que podemos dizer é que alguns dos primeiros povos a chegar ao continente norte-americano vieram da Sibéria, a mesma área onde os restos denisovanos foram encontrados. Agora, se isso que estamos falando for verdade, essa espécie poderia ter vindo de uma linhagem muito mais antiga? Porque uma espécie supostamente mais inteligente e desenvolvida seria substituída por uma espécie ligeiramente menor e supostamente menos inteligente. Seríamos nós um experimento genético em desenvolvimento? Estas perguntas já foram feitas por diversos estudiosos. Por que os denisovanos foram extintos? Por que os neandertalenses foram extintos? Se temos seres superiores que regem este planeta de forma secreta, por que deixar o Homo sapiens sapiens dominar o planeta? Esse era o objetivo de um experimento extraterrestre? Talvez haja uma sobreposição de outras inteligências usando este planeta, que são responsáveis por nossa confusão. Por isso, hoje ficamos olhando para o passado para tentar entender quem somos nós. E talvez toda essa grande história sobre todas essas linhagens diferentes tenha a ver com manipulação genética, que o planeta tenha sido usado como um laboratório. Mas não apenas por uma espécie extraterrestre, mas sabe-se lá quantos. E nós humanos hoje estamos tentando entender quem somos, voltando e olhando para todas estas civilizações. Esta caverna, onde está a localização dos denisovanos na Sibéria, é um lugar onde os nativos contam sobre histórias de OVNIs dentro e ao redor desta área na Sibéria por um longo tempo. Isso poderia realmente ser um exemplo desses experimentos que estão sendo feitos por extraterrestres, e a descoberta sobre estas narrativas ancestrais reforça esta ideia. Agora, será que isso pode explicar como o Homo sapiens sobreviveu por tanto tempo? Talvez um código antigo tenha sido incorporado em nosso DNA. Andrew Collins sugere que a migração dos denisovanos também aponta para áreas antigas consideradas como portais. Segundo Andrew Collins, os primeiros descendentes híbridos dos denisovanos se espalharam de uma área central que provavelmente era o sul da Sibéria e atingiram vários pontos distantes do planeta. E eles colocaram estes pontos como marcadores. Eles os colocaram como portais de contato, conexão com outros mundos e com as estrelas que possivelmente poderíamos relacionar com o que hoje chamamos de dimensões paralelas. Agora, onde estavam estes pontos? Lugares como Göbekli Tepe, ou certamente a área ao redor de Göbekli Tepe, no sudeste da Turquia, a área ao redor de Gizé, e outros lugares como Stonehenge na Inglaterra, certos lugares, obviamente na China, na Índia e etc. Eles se tornaram pontos de comunicação, pontos de contato para os quais as pessoas podem retornar repetidas vezes, pois eles são marcados com uma simbologia ancestral conhecida há milhares de anos. Estes povos antigos não apenas construíram todas estas estruturas megalíticas, mas também as construíram em áreas que chamamos de zonas de vórtices, como já vimos falando nos vídeos anteriores da série Contato Secreto. Essas são áreas onde as linhas lei se cruzam com a grade de energia natural da Terra. Estes povos antigos sabiam muito bem calcular estas triangulações, e isso, na minha opinião, é muito impressionante.
pois contraria a teoria de que nossos antigos ancestrais eram povos desprovidos de uma inteligência avançada. Segundo algumas narrativas ancestrais, estas triangulações nos tempos antigos eram chamadas de linhas de dragão. Quase todas essas estruturas antigas são construídas em cima de lugares onde as linhas-lei se cruzam, o que é importante porque, onde elas se cruzam, você tem ondas eletromagnéticas incríveis sendo produzidas, ondas eletromagnéticas extremamente fortes, e onde quer que você tenha ondas eletromagnéticas tão fortes, você pode basicamente ter um rasgo na membrana eletromagnética que separa esta dimensão da próxima. E isso é algo que é aceito na ciência moderna. A única coisa que separa nossa dimensão é a membrana eletromagnética. E nossos ancestrais, os denisovanos, eram criaturas que entenderam isso. E eles entenderam que ao construir essas estruturas bem no topo dessas áreas, eles foram capazes de basicamente criar um rasgo naquela membrana para poder ter uma interação momentânea entre as dimensões. Mas me diga aqui nos comentários sua opinião sobre este assunto, pois ela é muito importante para nós. Não se esqueça de deixar seu like para que a plataforma lhe avise quando lançarmos o 5º capítulo desta série. Também se inscreva no canal se ainda não for inscrito e se quiser nos ajudar, compartilhe este vídeo para alguém que gosta deste tema. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês, desejo muita paz e alegria e até o 5º capítulo desta nossa incrível história. Tchau!